Olá, seja bem-vindo ao podcast da PUC Campinas, Educação Continuada, Futuro do Trabalho. Neste espaço, nós discutimos os assuntos que fazem parte do seu dia a dia e que conectam a universidade e o mercado de trabalho. Hoje, nós vamos falar de um tema indispensável para soluções inovadoras que geram sustentabilidade econômica, ambiental e social na construção civil. Conheça mais os materiais não convencionais para estruturas de concreto e o seu impacto na construção civil. Eu sou Fernanda Travalini e é com prazer que eu recebo aqui hoje o professor Marco Cárnio, que é professor da Faculdade de Engenharia Civil da PUC Campinas e coordenador do curso de pós-graduação em estruturas de concreto reforçado com materiais não convencionais, e o professor Felipe Silva, que é professor do curso de pós-graduação em transição energética, também aqui na PUC Campinas. Sejam bem-vindos, professores. Agradeço, Fernanda, agradeço a PUC aqui pelo espaço para a gente trabalhar, agradeço o Felipe, que aqui a gente se conheceu agora aqui. Estamos fazendo uma transição energética de materiais. E vamos conversar. Muito bom. Obrigado, Fernando. Obrigado à PUC pela oportunidade de estar aqui. E hoje vamos entrar um pouco nesse mundo. Muito legal. Obrigada, professores. Bom, então, para iniciar, eu queria perguntar para vocês. Quando se fala em sustentabilidade econômica, ambiental e social, na construção civil, nós nos referimos a quais práticas exatamente? Marco, se você me permite, né? Claro. Primeiro a gente falar um pouquinho de sustentabilidade, né? Por que é um assunto que está tão em voga? Por que a gente tem falado tanto sobre isso, né? A sustentabilidade, ela vem crescendo muito, a visibilidade desse assunto, muito por conta da compreensão da sociedade global a respeito da disponibilidade de matéria-prima, né? Que a gente tem disponível mesmo para permanecer nesse planeta, né? Então, entender que sustentabilidade é, na verdade, uma forma de governança, de gestão econômica, financeira, é fundamental, né? Tanto para perenidade dos negócios, né, quanto para também pensar sobre durabilidade, manutenção de empreendimentos, sejam eles quais forem, né? Então, nesse sentido, é muito importante a gente começar a trazer o viés da sustentabilidade para cada detalhe do desenvolvimento dos processos, né? Eu arrisco dizer que a sustentabilidade deveria passar a ser uma matéria obrigatória dentro de todos os cursos, não importa qual curso que você esteja se habilitando aí, mas sustentabilidade deveria estar em algum momento ali, assim como ética e outros assuntos, né, fundamentais para o desenvolvimento profissional. Eu também compactuo com essa abordagem do Felipe, porque a gente atua mais na área de tecnologias e uma série de aplicações de materiais de construção e a gente ficar preso a só a questão da solução técnica, tecnologia especificamente, sem ter uma visão mais holística do ponto de vista da questão da sustentabilidade, pode ser um erro, porque a gente pode estar tentando achar que está acertando e não estamos, né? Então essa visão holística é extremamente importante. Então na questão da construção civil, particularmente, a questão dos materiais, a gente tem que repensar uma série de formas de aplicação e de materiais especificamente, né? Porque uma das formas também de a gente contribuir com essa questão ambiental é consumir menos material, né? Então é um desafio nesse aspecto como um todo também, mas tem que pensar de uma forma holística. E qual que é o papel da escolha dos materiais para uma construção dentro de padrões de segurança e sustentabilidade desejados? Bom, escolher material, a gente precisa tomar cuidado também quando a gente fala de materiais alternativos, sustentáveis. Tem um monte de coisa acontecendo no mundo. Se você olhar na internet, tem um monte de vídeo de YouTube, tem isso, tem um monte de coisa, mas nós temos que ter clareza o seguinte: a aplicação de materiais em construção tem uma técnica, tem uma tecnologia e deve ter algum padrão que deva ser seguido do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista executivo. Eu chamo padrão assim porque muitos dos materiais, a maioria dos materiais de construção são normalizados, tem norma para ser seguido, né? E a gente tem que pensar que na linha da sustentabilidade eu tenho que ter materiais que tenham durabilidade, porque se você pegar o ciclo de vida todo, às vezes você pode gastar um material de uma forma mais barata, mas que a vida útil
seja menor, ou o ciclo de vida dele para chegar aquele material até você chegar aplicado tem um impacto ambiental muito maior do que um outro que talvez possa custar um pouco mais caro. Então essa questão do caro, do barato é uma coisa que está muito na nossa agenda, né? Mas que é uma coisa que a gente tem que avaliar isso pensando de uma forma completa, né? Perfeito, Marco. Economia circular começa na prancheta, não no aterro, né? Então, nesse sentido, né, falando de normas e tudo mais, tem a própria certificação ISO 14001, que é a respeito de sistema de gestão ambiental. Tem também a NBR, a 15575, que fala sobre desempenho ambiental, né, de construções. E pensando sobre tudo isso, né, a gente vê que um percentual enorme de matéria-prima, né, desenvolvida para a construção civil, ela acarreta também emissões altas de gás carbônico, né? Então, você pensar, né, naqueles 5 R's de repensar, reutilizar, recusar, reciclar, né, entre outros ali, a gente, né, tem a oportunidade de reduzir as pegadas de carbono, tentando trazer para dentro dos materiais não convencionais ali uma oportunidade, né, de você melhorar o ciclo de vida dele, né? Então, um material que eventualmente estaria indo para um aterro, né, você trazê-lo de volta para o ciclo, né, de construção ali, você tem a oportunidade não só, né, de uma destinação mais nobre, né, para o material, que já passou por um processo, né, de manufatura muitas vezes, mas que você também tem essa oportunidade às vezes de fazer análises tecnológicas para você explorar novas durabilidades, melhores manutenções ali para o processo construtivo, né, Marco? Sim. Muito bom. E pensando então em todas essas questões, né? Isso passa também pela formação profissional, educação continuada. E falando do novo curso de pós-graduação aqui da PUC Campinas, de estruturas de concreto reforçado com materiais não convencionais, que é dedicado a esse tipo de técnica, né, de materiais não convencionais nas estruturas de concreto reforçado, o que são esses materiais? Vamos imaginar o seguinte, o que todo mundo está acostumado quando vê uma estrutura de concreto, a gente vê, os leigos ainda falam cimento, né? Eu brigo com a minha esposa que ela fala assim, aquele negócio de cimento. Não, cimento é o pó. O que a gente faz é um concreto, né, a partir do pó de cimento e com os outros materiais e faz um concreto. Aí você coloca... o pessoal fala assim, é ferro, aquilo lá é um aço, é uma liga metálica e tal. Então, é o conceito do concreto armado. A gente está olhando, se todo mundo andar em volta, olhar uma construçãozinha, uma coisa ou outra, está vendo lá alguém fazendo alguma coisa de concreto e aço, que é o concreto armado. Esse aço, hoje, alternativas nós temos a esse aço com outros materiais. A gente fala de reforço porque o aço está lá dentro do concreto para reforçar o concreto. Porque o concreto é bom, mas ele não é perfeito. Então ele tem uma grande capacidade de resistir à compressão, mas uma baixa capacidade de resistir à tração. Por isso que eu coloco ferro dentro do concreto. Certo? Então, hoje a gente tem outros materiais, a gente chama de materiais não convencionais, né? Porque eles ainda não foram apropriados pela sociedade, pelo meio técnico, de uma forma mais intensa. Alguns sim, outros não. Mas vamos lá. Que materiais são esses? São fibras, são pequenos segmentos de aço, que pode ser de um fio, similar a um arame, que é um pequeno segmento que você, com uma certa quantidade, adiciona no concreto, mistura e faz aplicação. Pode ser de aço, pode ser um material polimérico, que é um plástico, são plásticos de engenharia, são mais elaborados, que são cortados também em segmentos menores, que você mistura no concreto e aplica. Tem um grande campo de aplicação em construções habitacionais, especialmente em fundações, em pavimentos, né? Nós fizemos recentemente aqui na PUC o evento do Simpavicon, em que nós temos uma série de aplicações de pavimento de concreto reforçado com fibras. São fibras. Eu tenho também barras não metálicas, que é com fibra de vidro e resina polimérica, que parece uma barra de aço, mas é uma barra de fibra de vidro. Ele é 4 a 5 vezes mais leve do que uma barra de aço. Então também tem, do ponto de vista executivo, na aplicação, um aspecto interessante. Temos materiais com alta resistência, né? Se pensar um concreto com uma resistência extremamente elevada,
Por que ele é importante do ponto de vista ambiental? Porque eu vou gastar menos material para fazer uma viga, para fazer um pilar. Porque uma das coisas para a gente melhorar as condições ambientais é gastar menos material. Então, esses materiais não convencionais, não que todos vão levar a gastar menos material, mas a solução pode ser levada, quando comparado ao que é o convencional hoje, com uma armadura metálica, olhando a análise de ciclo de vida, uma condição ambiental melhor e mais favorável. É essa a proposta que nós temos no curso, de tratar todos esses materiais que fogem esse convencional que a gente chama, que são as armaduras metálicas. Ô Marco, e você assim, imagina que o futuro tecnológico assim, dos materiais utilizados na construção civil seja mais assim um futuro meio híbrido, assim, usando muito resíduo, né, tentando desqualificar o resíduo enquanto uma coisa ruim, né, e trazê-lo como oportunidade assim de justamente, né, pensar no ciclo de vida de uma maneira mais otimizada, mais ambientalmente segura. Isso tem tudo a ver, né? Sim, claro, Felipe. É uma coisa que assim, a gente fala desses materiais, mas não convencionais, mas se você pega o cimento hoje no Brasil, é um cimento que já aproveita muitos resíduos. Se você mesmo citou na nossa conversa da questão dos postes triturados, como então, material de demolição entrando de novo no ciclo de construção para outros tipos de aplicação, eles são interessantes do ponto de vista aí de ciclo de vida. Eu vejo assim, né, nós estamos no momento, não é só no Brasil, a nível mundial, nós estamos no momento de muita transição na questão dos materiais de construção, especialmente aí a questão das estruturas e uma série de coisas. E a questão de reaproveitamento de resíduos, de reinserção no ciclo de produção é um aspecto extremamente importante. Nós precisamos, como disse já anteriormente, não é pegar um resíduo, jogar e achar que vai dar certo. Tem que ter tecnologia. Então, tem muitas universidades no Brasil pesquisando uma série de alternativas e isso vai desencadeando para a sociedade por meio de normas, por meio das associações que podem orientar as aplicações de cada um disso, para que a gente possa caminhar para isso, mas de uma forma que tenha durabilidade numa determinada aplicação. De repente eu posso aplicar um resíduo, mas tem durabilidade pequena. Então, né, a gente precisa tomar cuidado também com esse aspecto. Perfeito. E falando então nesses aspectos técnicos, quais outras vantagens a gente pode citar na adoção desse tipo de material? Uma vantagem interessante para muito, como eu disse, as barras não metálicas são mais leves. As fibras que a gente coloca no concreto, você mistura e aplica. Então você também tende a trabalhar com uma otimização de mão de obra, né? Eu não faço discussão, falo assim, de redução de mão de obra. Nós não estamos fazendo material para reduzir mão de obra. Nós estamos fazendo materiais, né? Temos materiais para ajudar no processo de produção que possam facilitar, quer dizer, uma barra metálica é muito mais pesada do que uma barra de fibra de vidro. Isso do ponto de vista, né, ergonométrico, do ponto de vista do dia a dia do trabalho é mais vantajoso. Eu posso trazer um exemplo, Marco? Desculpa te interromper, mas, por exemplo, no caso de postes mesmo, né? Como eu atuo mais com transição energética, eu posso falar um pouquinho mais disso, mas tem empresas que vêm adotando, por exemplo, as cruzetas com fibra, né? de vidro. Com fibra de vidro, justamente porque o profissional ele vai para uma atividade de altura, né, que exige uma norma para você atuar ali, você tem que ter um certificado para atuar numa atividade de altura, e você levando às vezes uma cruzeta de concreto, né? E às vezes coloca ainda concreto leve. Né? Só que leve para quem está escrevendo na prancheta, né? O colega que está lá na altura, ele não acha nem um pouco leve. Então, é uma questão também, né? Pensando nos pilares do ESG, é pensar em sociedade também. Né? A ergonomia do profissional que está atuando ali, eu acho que é um papel, né, nosso, enquanto, né, desenvolvedores de conhecimento, estarem aqui justamente pensando não só na viabilidade econômica, né, mas muitas vezes, por exemplo, a questão do peso do material que você está levando a campo para uma construção num lugar mais ermo. Se você estiver falando de um total, vamos colocar o caso das cruzetas mesmo, um total de cruzetas muito mais leves, você vai economizar combustível, certamente. Claro. Então, você pensando em todo esse ciclo, né, no final das contas, é uma economia que, num primeiro momento,
mudar o mindset do que já estava instalado ali. Então a gente já comprava daquela empresa, já tinha um preço bom para fazer o uso daqueles materiais de concreto, né, armado e tudo mais. De repente, uma alternativa que você encontra no processo todo pode significar uma economia para você, né? Sim, Felipe, muito bem colocado. Olha, as cruzetas dos postes são perfis pultrudados de polímero reforçado com fibra. As barras também são polímero pultrudadas, só que em outro formato. É o mesmo processo de produção, né? Que é um dos assuntos que nós vamos, um dos módulos do curso. Não vamos falar de cruzeta, é lógico, mas de barras de polímeros reforçados com fibra. E essas questões, por exemplo, um outro aspecto que a gente vai falar também no módulo, que é o UHPC, Ultra High Performance Concrete. É um concreto de elevada resistência. Que a tendência das peças pré-fabricadas é caminhar para esses tipos de materiais. Pré-fabricados que você vê aí, viga pré-moldada de pontes, né? Alguns viadutos ou algumas construções pré-moldadas. Você vê shopping aí levantando, prédios, assim, tudo pré-moldado, tudo isso. Então, mas a tendência a trabalhar com materiais de resistência maior é diminuir as dimensões dessas peças. Quando eu diminuo, eu gasto menos material. Eu tenho mais leve, quer dizer, eu consigo, para uma mesma carga, colocar mais peças, portanto barateio a questão do transporte. Eu gasto menos combustível. O guincho, o guindaste que leva para posicionar, pode ser de menor capacidade. Perfeito. Então tem uma série de fatores que envolvem todo esse processo que são fundamentais. E você colocou bem. A questão social do trabalhador que está ali, que vive no... Porque, olha, o trabalhador da construção... E lá, você citou do caso do poste, não é da construção civil, mas é que lida nessa parte. Sim. O trabalho é pesado, não é um trabalho leve. Então, olhar também essa questão do trabalhador é o aspecto, é o S do ESG, que a gente precisa olhar também. Exatamente. Né? Muito bom. Então, aspectos interessantes disso tudo. Muito bom. E no caso, pensando na viabilidade da adoção desse tipo de material, né? Então, se adotar essas práticas é mais caro, se sim, esses custos são contornáveis ou não? É aquilo, né, Marco? O custo inicial, às vezes, é um mito, né? Porque imagina-se que você está gastando mais, mas a gente, quando vem falar do retorno a respeito de durabilidade, reputação, que é um ponto bastante favorável, né? Uma empresa que passa a ter uma pegada ecológica menor, né? Uma pegada de carbono menor, a empresa começa a ter uma reputação reconhecida, né? Não só às vezes no sentido de novos contratos, mas às vezes de financiamento, né? Explorar os créditos que estão surgindo, é um mercado todo que está se desenvolvendo atualmente. Então, isso tudo é importante de ser desenvolvido e aprendido pelas empresas, né? Você está falando aí das empresas, eu aprendi já muito quando eu era jovem, não faz muito tempo, tá? Mas eu fui numa palestra de Dom Helder Câmara, eu sou de Piracicaba, estava lá numa instituição de ensino. E ele fez uma abordagem assim, a maior dificuldade do ser humano é ser coerente com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele fala e com aquilo que ele faz. Né? Às vezes eu olho isso do ponto de vista das empresas, para a gente como ser humano é difícil manter essa coerência dos três. Né? Para uma empresa pensar de um jeito, né? Falar e agir também é desafiador. Muito. Né? Uma instituição, qualquer tem que ter esse desafio. Mas tem que ter isso como pauta, porque a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum se a gente não tiver uma postura e a empresa assumir o compromisso nessa questão do meio ambiente. Né? Essa questão do preço de um material é muito relativo em relação ao processo como um todo, da solução tecnológica, da análise do ciclo de vida, tudo é muito relativo. Então não dá para pensar na questão do preço único, 1 para 1, né? Às vezes o pessoal fala, eu trocar uma armadura metálica por uma armadura de barra de FRP é mais caro, mas quando você coloca a análise como um todo, você pode chegar, não estou falando que vai chegar sempre, mas pode chegar a soluções vantajosas, né? Então é esse aspecto importante também que a gente tem que tomar cuidado. Marco, eu vou aproveitar o gancho, fazer até uma homenagem aos meus filhos, que ontem a gente estava falando do Pequeno Príncipe, né? E tem aquela frase clássica, né?
Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Né? E no final das contas, é criar uma cultura. Né? É criar a cultura da sua organização, da sua empresa sobre isso. Né? É você mostrar o propósito desde do funcionário, né, que está ali debaixo do sol o dia inteiro, até pessoal de suprimentos, né? Que tem que entender qual que é a responsabilidade ali dentro do processo. Né? Cada um ali tem uma função. Né? E daí vem aquela história. Né? Eu hoje estava falando com vocês um pouquinho antes. Né? O presidente John Kennedy, quando foi na NASA pela primeira vez, ele perguntou para um faxineiro, né? O que você está fazendo? E o faxineiro só respondeu, estou limpando. E John Kennedy falou, não, você está levando o homem à lua. Então, todo mundo entender que tem um papel importante dentro do processo, do ciclo de vida ali, tentando trazer um mundo mais sustentável, um mundo mais resiliente para essas mudanças que já estão postas, é fundamental, né, Marco? Sim, sem dúvida. Muito interessante essa visão, né, tão ampla desse tema, como ele impacta em todas as frentes. Sim. E falando em impacto, qual que é, então, se a gente fosse resumir, o impacto de adotar essas práticas e materiais mais sustentáveis, então, para o planeta, para as organizações, para a vida das pessoas, sociedade em geral? Eu vejo assim, às vezes a gente pode pensar que o que a gente está fazendo não está dando resultado, e a gente tem uma obsessão por ter o resultado imediato. Verdade. Né? Eu vou falar uma coisa que é assim, meu sogro era um sujeito do sítio e um dia ele estava plantando uma árvore lá que ia... Né? E aí uma pessoa passou e falou assim, mas o senhor está plantando essa árvore, o senhor já está velho? O senhor não vai nem colher os frutos dessa árvore. Ele falou assim, não importa, eu estou comendo frutos de outro que outro plantou. Eu estou plantando aqui para depois quem estiver lá na frente possa usar desse fruto. Então, determinadas ações que a gente tem que fazer hoje, não tem que estar pensando em mim. Né? Tem que estar pensando nas futuras gerações, nos outros, nos filhos, né? Nos netos e assim por diante. Então, essas ações, eu acho que a gente tem que assumir o compromisso, que é um compromisso assim, com o planeta, com a sociedade, com o próximo, nesse sentido. Então, não ficar preocupado, né? Ontem a gente estava numa reunião técnica e um professor pediu para uma aluna da pós-graduação se ela podia assumir uma tarefa, né? E ela falou assim, não, assumo, né? E ela ficou meio constrangida porque o professor falar não para o professor não ia falar, né? Mas eu falei para ela assim, olha, talvez nesse momento é uma tarefa que você não entenda, mas ao longo da sua vida você vai ver que tem um valor aquilo que você está fazendo. Então, por pequeno que seja, por menor que seja, mas que se você tiver o compromisso para com isso, por isso que é importante ter o compromisso para com isso. E quando você falou que nossos cursos têm que ensinar, né? Não é ensinar, tem que abrir espaço para esse tipo de pensamento, de postura das pessoas em prol do bem comum. Né? É isso. E aí a gente faz uma ação sem esperar que eu vou ter o resultado agora. Né? Perfeito, muito bom. E como que as organizações, profissionais, clientes que influenciam nessa tomada de decisão enxergam, então, tudo isso, essas necessidades que temos mesmo? Eu acho que entra nessa questão de propósito, né, Marco? Acho que no final das contas é isso, sabe, Fernanda? A sustentabilidade não é uma tendência, né? Ela está posta, a gente precisa trazer ela para dentro da cultura organizacional. E não pode ser uma questão meramente de imagem, né, da empresa. Ela precisa estar dentro do dia a dia, né? Seja nos pequenos detalhes. Buscar os materiais não convencionais não é só uma questão, né, de imagem. É isso, é uma questão de competitividade, é uma questão de resultado de longo prazo, né, Marco? Sim, e tem um outro aspecto aí que eu acho importante, que é o seguinte, que você colocou postura, imagem, porque precisa tomar cuidado qual é o papel do marketing. Certo? O marketing, ele é importante para a sociedade, desde que ele trabalhe numa linha, né, assim, de consistência, de imagem daquilo que é real. Coerente, né, Marco? Com certeza. Daquilo que é real. Né? Porque nós sempre vemos muito marketing que, se você voltar atrás disso, eu discutei essa expressão, achei que é interessante. Parece um monte de espuma. A espuma você pega, que dá aquele volume bonito, você vai pegar, não consegue pegar nada. Então, eu acho que o marketing tem um papel importante,
mas não para mostrar aquilo que não é, mas aquilo que é. E até para cobrar que aquilo que talvez que deveria ser não está sendo. Certo? Que eu acho que também tem esse papel. Com certeza. Então eu acho que, infelizmente ainda, muita gestão de instituições, empresas e tal, estão focadas na questão do custo. Está focado na questão do custo. E cada um dentro de uma empresa tem que entregar o seu resultado para o seu chefe. O suprimento tem que entregar lá, o cara do suprimento tem que entregar para o chefe uma economia do quê? O que ele vai economizar? Dinheiro. E no final é um custo de curto prazo. De curto prazo. Mas ele está fazendo o trabalho dele de entregar para o chefe dele. Exato. Eu não estou achando que ele está errado. Talvez estava, Claro. né? Ele está fazendo o trabalho às vezes, mas ele precisa ser colocado. Assim como você colocou lá do Ken e da Lu, a importância dele no processo é que tem que ser valorizado. E a área tecnológica também tem que se posicionar com relação a isso. Então nós temos que fazer um pouco, a gente tem que evoluir, que a solução, vamos dizer, a sustentabilidade é ambiental, social e econômica. Não dá para ser só econômica, nem só social e nem só ambiental. Exato. Entendeu? Então é esse aspecto que é importante. Nós temos desafios pela frente de empresas e posturas de tudo, né? De tudo. Perfeito. Bom, e mencionando então essa sigla, né, que representa esse conceito que é o ESG, né, o Environmental, Social and Governance, que tem estado, como vocês colocaram, no centro mesmo, né, das nossas necessidades humanas, mercadológicas, enfim, por N razões, e que é uma tendência também de conhecimento necessário para um avanço numa carreira, num futuro do trabalho, de acordo com alguns dados de um relatório do Fórum Econômico Mundial sobre isso. E nesse sentido, como que os engenheiros, né, os profissionais nas organizações ligadas à construção civil, eles devem se preparar para estar à frente também dessas escolhas de materiais, dessas escolhas que vão gerar impacto local e também no planeta? Acaba sendo justamente um profissional bastante atual, né, Marco? É um profissional que faz análise de multicritério, né, que consegue justamente ver todas essas variáveis e equilibrar todas essas variáveis em uma equação, né? Porque no final das contas é o custo, mas o custo ele tem que levar em conta todo esse processo, né? A gente tem, né, inteligências artificiais hoje que certamente dão suporte e agilidade para a gente chegar nos resultados de maneira mais interessante, né? Consegue trazer esse panorama todo, talvez de uma maneira um pouco mais fácil de traduzir tudo isso, né? Mas ainda assim é um profissional que tem uma capacidade enorme de conseguir sintetizar tudo, né, Marco? E é isso. O engenheiro civil, né? O engenheiro, seja ele o arquiteto, qual for, que consegue, né, entender essa função, né, para além do resultado da prancheta ali de aquisição do material mais barato naquele dia, né? Ele consegue certamente ter outros tipos de ganho, outros tipos de destaque na vida profissional dele, né, Marco? E para conseguir dar conta disso tudo, né, Felipe, ele precisa de formação. Com certeza. Ele precisa de formação. Agora precisa tomar cuidado com precisa de formação, porque às vezes a gente começa a querer dar conta de tudo e achar que vai conseguir, né, pegar curso aqui, curso ali e tal, e vai sair, entrar por uma porta e sair outra pessoa do outro lado. Primeiro, a pessoa não pode deixar de ter o senso crítico. Perfeito. Sem senso crítico não se vai a lugar nenhum. Porque o que a gente aprende, a gente, né, tá na universidade, a gente aprende, tem os cursos, tudo, mas o senso crítico é dele. A curiosidade é dele, a criticidade é dele. Não pode pegar e só comer na mão dos outros e se atualiza. Porque precisa tomar cuidado, porque se você for para uma linha de só se querer se atualizar de informação, você fica superficial. Você tem que estar embasando o seu conhecimento, a sua formação. Né? E isso não acontece de um dia para o outro. E às vezes a atuação de trabalho, nesse mundo do trabalho que a gente tem, você pode estar levando por esse caminho e daqui a pouco muda um pouco para cá, um muda para lá. Então, nós não precisamos ter pressa e correria de querer se capacitar tudo de uma vez. Perfeito. E vai compondo
agora vou por esse caminho, vai por esse outro, vai por esse outro. E vai ajustando. Eu nunca imaginei que eu ia estar falando de ESG aqui, mas estou falando. Mas estou estudando, vou por esse caminho, vou por esse... Mas eu estou com 62 anos de idade, então eu já passei muita coisa na minha vida. Com certeza. E vou fazendo, vou aprendendo. A gente não pode perder a curiosidade, não pode deixar de querer aprender sempre, é para a vida toda. Né? E a gente vai ajustando. E fazendo um trabalho honesto, verdadeiro, com dedicação e empenho, o resultado vem. A gente está numa sociedade muito ansiosa por resultado. É verdade. Isso faz mal para a gente. Então, é esse caminho que a gente tem que tomar cuidado. Mas se for falar, para mim é análise crítica e ter criticidade com relação a tudo. Criticidade não é ser chato. Não. Tá? Mas é o senso crítico sempre aguçado. Ô Marco, puxando Muito um pouquinho para mim a sardinha para a transição energética aqui para o curso que eu participo, eu na avaliação dos projetos de aplicação eu falo muito sobre o seguinte: tem duas possibilidades do aluno, seja ele engenheiro eletricista, engenheiro civil, seja ele qual for a formação, mas você tem que entender qual que é o propósito que você está fazendo esse curso, né? Então o curso, se para você vai ser um propósito mais utilitarista, mais operacional, não tem problema, né? Mas usufrua do curso nesse sentido. Entretanto, se você quer um desenvolvimento mais estratégico, né? Se você quer mais conceitual, né? Usufrua nesse sentido. Nesse outro propósito. Então eu acho interessante isso, né? A gente, enquanto educador, também ter esse papel de conseguir guiá-los, né? Para eles entenderem qual que é a finalidade do que eles estão bebendo ali de conceitos, de estratégias, de tudo que a gente vai passar ao longo do curso, né, Marco? Legal, é isso mesmo. É isso mesmo. Muito bom, muito inspiradora essa visão de vocês e com certeza fundamental, né, no desenvolvimento desses profissionais, na construção dessas habilidades que são tão importantes para o aprendizado e também para a execução prática, né, de decisões na própria profissão. E falando nos cursos, o curso de estruturas de concreto reforçado com materiais não convencionais, né, o curso de pós-graduação, uma especialização, ele prepara o aluno como para todo esse cenário de sustentabilidade, adoção de materiais diferentes, como funciona? Eu acho que assim, a gente eu gostei muito de ter trabalhado com a Pró-Reitoria de Educação Continuada na formulação do curso, né? Primeiro, porque é um curso modular, com certificações que você pode ter intermediárias e no final conseguir a sua especialização, né? Cada módulo dá uma certificação, no caso o nosso curso são 4 módulos, né? E aí você pode ter certificações intermediárias e depois das 4 módulos completos você tem o título de certificação como especialista. Eu gostei muito porque é modular e dá uma versatilidade de você estruturar o seu curso. Eu há 15 dias estava conversando com um engenheiro elétrico que estava fazendo uma especialização numa instituição de bastante renome. Inclusive, assim, eu fui até fazer as disciplinas, no final eu tinha que fazer o trabalho de conclusão de curso, eu não dei conta. Né? E aí eu estava conversando com ele e eu falei que, olha, nós estamos com outro propósito de módulo, de modelo de organização didático-pedagógica do curso. É separar por módulos. Os módulos têm entregas, né? Tem produção do ponto de vista prático, tem entregas, mas não tem aquele que você faz um monte de disciplina, chega no fim você tem que entregar um trabalho de conclusão. Então você vai construindo e compondo esses conhecimentos por módulo. De uma forma, até o Felipe colocando a questão, olha, se o foco está mais numa visão técnica, você pode estar aprofundando com esse olhar. Cada um pode também criar sua trilha de interesse para o curso, tem que passar por todos, mas de repente um tem mais foco nisso, outro mais foco naquilo. E a gente que trabalha no curso tem que ter a sensibilidade para entender isso do aluno e fazer essa orientação. Então, é um modelo diferenciado do ponto de vista de organização didático-pedagógica. Que legal. Tá? Então, acho que isso é um papel de vanguarda da PUC Campinas com relação às especializações. Certamente. Muito bom. E, professor, e no curso de transição energética?
Bom, ali a gente, né, é um curso que o aluno faz todo o curso, né, e daí no final do curso aí sim tem um projeto de aplicação, ali onde tem a oportunidade de, através da disciplina de projeto de aplicação, a disciplina certificadora, garantir o resultado do aluno, né. Eu tento justamente, né, incentivar os alunos, né, mostrar que o material que a PUC disponibiliza ali para o curso, ele é bastante, né, o apoio é bem claro, né, o aluno ele fica mais com o trabalho de produzir o conteúdo ali. Muitas vezes, né, lembrando, década de 80, 90, a gente tinha que sempre escrever do zero ali na máquina de escrever às vezes, pegar disquete, entregar para o professor. Ali não, tá tudo prontinho. Então, a gente tem um modelo de entrega, muitas vezes pronto ali. A gente disponibiliza para o aluno qual que é o checklist de avaliação, de modo que o aluno também entende, através do checklist, como que ele vai percorrer ali a entrega do material final. Então, fica bem fácil para o aluno conseguir entender qual que é a forma que a gente está avaliando ele ali. Então, eu imagino que aqui no curso do Marco também vai ser muito tranquilo. O pessoal vai conseguir entender bem o que está sendo pedido pela PUC e qual que vai ser o resultado que ele vai conseguir, né, Marco? Acho que todos são tranquilos, mas tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que estudar bastante. Tem que trabalhar e tem que entregar. Não vai cair do céu o conhecimento, não. Com certeza. Certamente. E professores, para finalizar então essa nossa conversa, a pergunta que nós sempre fazemos aqui nesse podcast, que é: qual que é o futuro do trabalho então nessa área da engenharia civil, da utilização desses materiais não convencionais? Olha, eu fico pensando, né? Porque eu volto o tempo, eu formei faz 40 anos. O mundo mudou muito, né? Eu acredito até que tive a felicidade de conviver com várias situações. O mundo que se avizinha, eu ainda não tenho a dimensão dele, mas se avizinha com inteligência artificial, né? Se avizinha com muita inovação, se avizinha com uma capacidade de lidar com essa diversidade como um todo. Por isso que eu insisti na questão da análise crítica. Sim. Porque se a gente se capacita só para uma questão tecnológica, eu posso ficar defasado daqui 1, 2 anos. Então esse mundo vai demandar uma série de habilidades e competências que tem muita coisa que a gente não sabe ainda, né? O que vai acontecer. Exato. Por isso que eu falei, não adianta querer fazer todo o curso que tiver disponível, quero entender tudo da inteligência artificial, quero tudo de ESG, calma, olha, planeja a sua carreira, olha que caminho, de repente não dá certo por aqui, vou, né, pesquisando por aqui, vou por ali, mas é assim, tem que tatear e ir acertando, né? E aí eu me lembro de uma frase muito antiga quando eu era estudante, que às vezes eu não posso falar, mas aqui eu posso falar, que dizia assim: caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar, parado não se faz caminho. Então você tem que ir andando e fazendo o seu caminho e trilhando o seu caminho. Perfeito. Né? Muito bom. Mas é um mundo promissor, para quem tiver, eu fico encantado sempre com esse mundo do trabalho, mas não vou viver todo ele daqui para frente, né? Espero viver bastante, mas tem que ficar atento. Muito bom. Nessa linha aí, Marco, é isso, tipo, o futuro, né? Ele é colaborativo, tecnológico e sustentável, eu acho, né? A gente tem que deixar claro isso, que esses aspectos têm que ser levados em conta na formação dos profissionais que estão vindo aí, né? Então, dominar ferramentas de tecnológicas, seja ela a partir de inteligência artificial ou mesmo, né? Eu imagino que você viu ali o AutoCAD substituindo o Nankin, não querendo, né? Mas você viu muita coisa mudar mesmo. Eu vivi, né? Isso. Você viveu isso. E assim, os desafios lá, todo mundo imaginava há 40 anos atrás o que seria hoje. E hoje a gente não para de olhar para frente também. E no final das contas, voltando para o princípio, né? Pensar nas nossas tecnologias de construção com materiais não convencionais, é pensar no futuro. Né? É pensar justamente em como entregar um futuro mais sustentável, mais perene para as comunidades que estão surgindo. Né? Que essas comunidades consigam fazer o uso, né, sustentável das construções que a gente estiver entregando agora, né? O Felipe, claro. O Felipe tocou em 2 assuntos aqui que me remete ao passado. Ele falou da prancheta, falou do Nankin, né? Eu tenho meus cabelos brancos, né?
Mas eu comecei minha vida de engenharia com colégio técnico desenhando na prancheta, usando caneta nanquim. Sim. E aí eu vou confessar uma coisa aqui. Quando começou a surgir o AutoCAD, a minha relação com a prancheta é uma coisa que para mim é de uma intimidade tão grande que eu não tenho mais hoje, que não dá tempo. Mas Certo. quando foi para o AutoCAD, eu falei assim, eu não vou para o AutoCAD. Então eu não tenho habilidade nenhuma. Se alguém pedir para eu desenhar no AutoCAD, eu não tenho habilidade. Minha habilidade é zero. Né? E às vezes eu prefiro montar minha prancheta e eu desenho. Ponho na prancheta e faço, né? Aí a minha ideia, depois o pessoal que trabalha comigo acaba desenvolvendo o projeto. Claro. Mas é bem isso. Você pode não querer se avizinhar com alguma tecnologia, mas não pode deixar não pode negá-la. Não pode negá-la. Não pode se alienar, né, Marco? Sim, senão você não evolui. Certo? Professores, agradeço a vocês então por essa participação tão enriquecedora, compartilharem todos esses conhecimentos e tão inspiradora também, com certeza. E agradeço a você que nos acompanha. Educação Continuada, Futuro do Trabalho é uma produção da PUC Campinas. Até a próxima!